receba a palavra. Sabe por quê? A tua causa pra ele é nada. Só creia, meu irmão. Só creia, minha irmã. Aleluia. A tua causa é lindo, né? Pra ele é nada. Pra Deus é nada. Então creia. Glória a Jesus. Deus te abençoe. Povo de Deus, vamos iniciar o nosso tema abençoadíssimo de hoje. Obras versus graça. O que é que você pensa disso? A salvação, a herança, a nossa promessa de herdar os céus, é pelas obras ou é pela graça? Atos, capítulo de número 10, verso de número 1 ao 6. Estaremos refletindo um pouquinho sobre a vida do centurião Cornélio, porque aqui nós temos dois polos distantes entre si. De um lado nós temos as obras e há quem acredite que é por meio dela que se chega a Deus. Tem pessoas que só se sentem aceitos por Deus, só se sentem em paz com Deus quando estão praticando algumas obras. E por isso tenta de uma forma ou de outra sempre estar fazendo algo na intenção de se achegar mais a Deus, né? E de outro polo bem distante nós temos aqueles que interpretam erroneamente acerca do período da graça, que é o período que nós vivemos. Então vamos observar, Cornélio tinha algumas características. Versículo de número 2 declara algumas características fortes na vida daquele homem. O primeiro fato, ou o primeiro ponto a destacar na vida de Cornélio era que ele era um homem piedoso. Veja o que diz o versículo de número 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Cornélio, primeiro, ele era um homem piedoso. E essa característica, de fato, é importante na vida de um ser humano e ainda mais na vida de um cristão. Porém, precisamos ter consciência de que isso não é tudo, de que isso não é o suficiente para alcançarmos a salvação, a vida eterna. Então, primeiro, Cornélio era um homem piedoso. Isso é bom demais. Mas Cornélio ainda não tinha tido a sua verdadeira conversão a Deus. Então, o segundo ponto a destacar é que Cornélio era temente a Deus juntamente com a sua família. Ainda no versículo 2 diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Porque Cornélio, como líder da sua casa, como cabeça da sua casa, provavelmente havia ordenado toda aquela situação dentro de casa para que todos crescessem num ambiente temendo a Deus. Cornélio organizou de tal forma a sua casa, a sua família, que eram todos tementes a Deus. Então observamos que ele teve esse cuidado com o seu lar. E o terceiro ponto, a terceira característica da vida de Cornélio é que ele era um homem que dava muitas esmolas. E aqui, nessa característica, nós precisamos destacar o seguinte, Cornélio era um homem que olhava para o seu próximo com um olhar de misericórdia. Cornélio não via o seu irmão e fazia de conta que não estava vendo a situação do seu irmão. Então aqui nós destacamos acerca das obras de Cornélio. Cornélio era um homem que tinha boas obras, isso é uma verdade. É importante as nossas atitudes, mas o que nós queremos destacar aqui é que não podemos de jeito nenhum ter as obras, ter as nossas atitudes como garantia de alcançar o favor de Deus. O favor de Deus não é através das suas obras. O favor de Deus
é a graça que nos foi dispensada. Glória a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, no dia de hoje, muitos interpretando erroneamente a importância das obras. Muitos estão praticando boas obras como garantia de alcançar a graça de Deus, de alcançar perdão pelos seus pecados. Acreditam que só por intermédio das suas boas obras é que vão alcançar o perdão de Deus. E não é isso que acontece. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele é misericordioso e marcou o encontro, aleluia, com Cornélio. Nosso segundo ponto a se destacar aqui, o primeiro nós dissemos que Cornélio tinha boas características, Cornélio dava bom testemunho por onde ele passava. Ele orava, ele era piedoso com o seu próximo, ele praticava boas obras, ele dava esmolas, ele tinha bom testemunho, mas não é só isso que nos garante a vida eterna. E aqui nós temos o nosso segundo ponto a se destacar. Cornélio era um homem de bem, porém ele ainda não era salvo. Deus se apresentou por intermédio da visão para Cornélio. Porque Deus queria concretizar a verdadeira conversão no seu coração. A conversão plena, ela vem por intermédio da graça de Jesus Cristo. Porque foi no sacrifício da cruz do Calvário, no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, que nós alcançamos a graça, o favor imerecido de Deus. Graça é favor imerecido, tá? São aquilo que Deus te concede mesmo sem você merecer. Eu não estou te dizendo que você não precisa praticar boas obras, de jeito nenhum. Eu não estou te dizendo que a tua atitude não tem valor. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você que é imprescindível você ter bom testemunho. Eu estou te dizendo que é maravilhoso, é louvável nós termos boas obras. Mas o que eu quero destacar aqui é que o mais importante é o sacrifício de Jesus, tá? Tem gente que usa a palavra de Deus com versículos isolados para usar como pretexto para justificar suas próprias atitudes. E isso não pode, não deve acontecer, tá? Porque a graça de Deus não significa dizer que você tem que continuar vivendo da mesma forma que você vivia outrora. Quem recebe a graça de Deus não usa versículos isolados para justificar as suas atitudes erradas, tá certo? A graça de Deus, ela é um favor que te alcançou. Mesmo do jeito que você estava, a graça te alcançou. Mas isso nos leva a uma verdadeira transformação. Glória a Deus. Porque quando a graça de Deus nos alcança, nós vivemos em uma vida de santificação. Glória. E santificação não é um dia. Santificação não é uma semana. Santificação é um processo contínuo que deve haver na vida de todo cristão.